e a Rússia. Que negociações são estas? Bem, é que tem havido nos últimos, vamos dizer, 10 anos, um pouco mais do que isso, uma discussão sobre o redesenho da nova arquitetura securitária internacional, onde a China participasse como um dos Estados diretores, um dos Estados responsáveis ou patrocinadores dessa arquitetura securitária internacional, porque no passado, quando a arquitetura foi concebida, a China ainda não era uma potência como o é hoje, né? Foi uma arquitetura feita de forma quase bilateral, com efeitos multilaterais, isto é, entre a União Soviética e os Estados Unidos, depois entre os Estados Unidos e a Rússia, e a China sempre ficou de fora, não é? E agora parece que o presidente Trump terá falado com o presidente Putin ou vice-versa sobre a ideia de voltarem à desnuclearização dos seus respectivos Estados, não é? Mas colocados nesses termos, e por isso a reação da China é como se fosse uma espécie de cavalo de Troia. A China, se calhar, percebeu isso como sendo uma ratoeira, não é? Para obrigá-la a se desnuclearizar e, de consequência, ficar descoberta e à mercê de, sei lá, qualquer desvantagem competitiva em relação aos seus parceiros. Por isso, a reação da China foi o que foi, não é? Dizendo que não tem menos armas nucleares, enfim, o que já se sabe. De facto, os principais estados detentores delas é mesmo a Rússia e os Estados Unidos, que têm cerca de 80% do arsenal nuclear internacional. Agora, se quisesse mesmo falar na desnuclearização, esse discurso deve ser inserido no amplo conjunto da concepção de uma arquitetura securitária internacional, eventualmente voltando aos vários acordos que foram anulados nos últimos anos entre a Rússia e os Estados Unidos, com a participação não só da China, como também de toda a comunidade internacional, uma espécie de conferência securitária internacional com a participação de todos os Estados da ONU, né? E que pudesse resultar, vamos dizer, na destruição de todas as armas nucleares, todas as armas a longo alcance, e que todos os Estados do mundo fossem numa espécie de Suíça, né? Suíça na escala planetária, não é? Estados neutrais, que não têm exército, têm sim forças de ordem interna, porque se não for isso, se limitar apenas a desnuclearizar, mas depois os Estados continuarem a ter mísseis de longo alcance, continuar a ter outros tipos de armas, como armas, vamos dizer, bombas a hidrogênio, bombas, quaisquer tipos de bombas, submarinos nucleares que podem ter qualquer outra capacidade, isso não resultaria. Portanto, é estratégica esta posição da China? Diga? É estratégica esta posição da China, tendo em conta que a análise que faz? Bem, a posição da China é de tutela, é de autotutela, não é? É de precaução, é de defesa, é de rechaçar qualquer tentativa de se ver desnuclearizada, sabendo que se isto acontece, bem, o que é que poderá impedir que ela pudesse voltar a ser outra vez vítima de uma invasão internacional como aconteceu já no passado, não é? É uma posição legítima, chamemos-la estratégica, da China, porque a China entende que isso lhe penalizaria, porque se ela só tem, vamos dizer, 5% de armas nucleares e tem que se desnuclearizar, imagine que a desnuclearização seja proporcional, com base no princípio da proporcionalidade, não é? 5% das armas nucleares da China não são 5% das armas nucleares dos Estados Unidos ou da Rússia. E, de consequência, se a China elimina 5% das suas armas nucleares, estaria numa posição bastante desvantajosa em relação à Rússia ou aos Estados Unidos. Né? Enfim, ela, se calhar, percebeu bem ou mas no a atual discussão cenário, provável no da atual cenário desnuclearização global, não está a ser muito bem colocada. No atual cenário global, é uma questão para si, e depois eu passo ao Raimundo. No atual cenário global, é uma conversa possível de se colocar à mesa
desarmamento nuclear? Bem, penso que existem vários fóruns, organizações que se ocupam de desnuclearização. O próprio presidente Obama também lançou-se muito na ideia de desnuclearização, mas acho que o tema está a ser colocado como se colocasse a carroça à frente dos bois. Existe toda uma estrutura que tem que ser revista antes de chegar à desnuclearização, porque não adianta se pensar a desnuclearização se os Estados continuam a ter mísseis de longo alcance, né, que podem ser carregadas com quaisquer tipo de bombas que possam chegar até ao Estado inimigo. Né? Então, desnuclearização, enfim, é uma etapa ulterior, final de todo um processo de construção da arquitetura securitária internacional. Por exemplo, no passado havia entre a Rússia e os Estados Unidos o acordo sobre os mísseis balísticos intercontinentais, não é? Que já não existe mais. Havia o acordo nuclear contra as armas de alcance médio, já não existe mais. O único que existe agora, que vai caducar em fevereiro de 2026, se a Rússia e os Estados Unidos não o renovarem, o chamado Acordo de Redução de Armas Estratégicas, o New START. Se isso não for renovado, enfim, o mundo entre a Rússia e os Estados Unidos não haverá qualquer impedimento de ambos empregarem essas armas. Daí que deve haver um discurso não só que envolva a China, a Rússia e os Estados Unidos, mas que envolva todos os Estados do mundo, porque a questão securitária é do interesse de todos os Estados do mundo, não é? Claro que quem tem mais armas deve assumir maior responsabilidade, tem que destruir as suas armas, deve ser criada uma comissão internacional independente, eventualmente composta mais por africanos que latino-americanos, para averiguarem que, efetivamente, os Estados que têm armas nucleares estão a destruí-las, não é? Ou seja, armas nucleares, sim, mas é uma etapa posterior. É preciso que se veja todo um conjunto de mecanismos que garantam, que periguem a segurança internacional, não é? Capaz de criar um equilíbrio internacional em que os Estados possam viver em tranquilidade. Por exemplo, você destrói armas nucleares, mas tens navios militares, não é? Com navios militares você pode enviar, como está a acontecer agora na crise dos Estados Unidos e Venezuela, militares, né? Com armas, vamos dizer, armas Kalashnikov ou armas similares, se desembarcam numa ilha qualquer, podem submeter o Estado, que não tem navios capazes de levar para o Estado terceiro também os seus soldados. Então, quer dizer, o que é isso, afinal de contas? Desnuclearização, sei, existe toda uma estrutura que, ao fim e ao cabo, periga a segurança internacional. E depois, se quer construir um mundo como John Lennon cantou na sua canção, imaginemos um mundo onde todos somos irmãos, é isso que se quer construir com a desnuclearização. Enfim, há várias interrogações que podem ser feitas. Se calhar a China percebeu que esse discurso não lhe pertence e rechaçou de imediato qualquer tentativa. Mas se fosse feito de uma outra forma, eventualmente a China iria participar, Israel iria participar, a Coreia do Norte iria participar, os Estados Unidos, a China, a França, todas as potências nucleares iriam participar, para lá também dos Estados que são potências não nucleares, né? Mas lançado assim é como ser o alvo, porque acho que a China percebeu que está a ser alvo de qualquer campanha de desnuclearização forçada, né? E de consequência fecha-se a esse discurso, mas se fosse feito de uma outra maneira, eventualmente podia até ouvir e teria ver um outro posicionamento. Os mais parceiros comunidades nesse processo de desnuclearização ou não desnuclearização. Já volto